Fala galera, vamos iniciar mais um módulo aqui do nosso curso, que é aquele módulo que eu chamo de agregado da despesa. Por quê? Não deixa de ser despesa, gente. Só que agora é despesa que eu empenhei e não paguei. Depois eu vou falar de uma despesa que eu nem reconheci, mas deveria. E depois eu vou falar de um adiantamento, que é o cartão corporativo, né? Então, um bloco para cada. É um módulo mais rápido. E aí eu vou fazer um bloco de restos a pagar, um módulo de ideia, que é despesas de exercícios anteriores, e um bloco de suprimento. Depois a gente faz um bloco só de questões misturando tudo, porque é isso que as bancas fazem. Mistura restos a pagar com DEA e coloca suprimento de fundos lá no meio. Agora aqui, quem já viu despesa e etapas, mata isso aqui muito rápido. Mata rápido porque só vai ter dificuldade quem pulou a etapa do curso. Quem pulou as etapas da despesa não entende nunca isso aqui. Por isso que a gente tem que ver restos a pagar agora. E aí a gente vai começar desenhando. Porque desenhando você consegue entender mais fácil, né? Olha só. O que são restos a pagar? Você vai lá para o artigo 36 da Lei 4.320. São despesas empenhadas, ó. São despesas empenhadas. Então, o empenho aconteceu. Ó, o empenho. Ok. Só que essa despesa vai passar por alguns caminhos, né? Aí nós vamos ter o momento de liquidar, liquidação, e nós vamos ter o momento do pagamento. Algumas despesas vão chegar aqui. Outras vão chegar aqui. E eu vou sempre fazer um corte no dia 31 de dezembro. Por que no dia 31 de dezembro? Porque a partir de 1º de janeiro já é outro exercício. Então, para ser restos a pagar, ela pelo menos tem que ter sido empenhada. Mas vai chegar dia 31 que eu vou ter ou algo por aqui no meio, ó, ou eu posso ter despesa que já está por aqui, que não pagou. Aí você vai dar nome a isso. Aquelas que foram empenhadas e ainda não foram liquidadas, você vai chamar de restos a pagar, ó, não processado. Porque processado é o liquidado. Algo é processado se já foi liquidado. Então, o que não liquidou é não processado. E o que liquidou? Adivinha, meu povo, adivinha. Restos a pagar processados. E você já deve ter lembrado que eu falei que aqui dentro, existem ainda coisas sem fato gerador e tem coisas com fato gerador. Ou seja, restos a pagar não processados tem não processado sem fato gerador, não processado com fato gerador. Sem fato gerador, restos a pagar não processados a liquidar. Vimos isso na aula de despesas. Se você não lembra, dá um pause aqui e volta lá na parte de empenho. Na parte de empenho eu falei sobre isso aqui. Tem empenho com fato gerador em liquidação. Tá no meio do caminho, ó, em liquidação. E tem o a liquidar, que nem fato gerador teve ainda. Então, se eu tenho fato gerador, vai ser restos a pagar não processados em liquidação. Foi até aquela parte que você quase surta, né? Com os lançamentos, débito, crédito. Foi isso aqui. Pronto, olha o resumão aqui de restos a pagar desenhado. Aí agora a gente vai falar das especificidades, né? Quanto aos processados, o que é que a gente precisa saber? Gente, processado, ele já foi liquidado. O cara já está gastando por conta.
Você já verificou que o cara entregou o produto, o cara já prestou o serviço, você já testou no sistema, o cara já tá de jeito aqui, ó, esperando você pagar. Então, a regra é que o sistema vai fazer automática a inscrição no dia 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro, o sistema, que é o CIAF, ele automaticamente vai inscrever em restos a pagar tudo aquilo que está liquidado. Porque, gente, não faz mais sentido eu cancelar aquela inscrição se o cara já entregou o produto e prestou o serviço. E já está confirmado no sistema. O sistema automático, ó, já está inscrito. Só falta o pagamento. Só falta uma obrigação financeira, porque o credor já entregou, a própria administração já atestou. Então veja que ele continua valendo até a data do pagamento. Por que eu estou colocando aqui, professor? Ele continua valendo até 30 de junho do segundo ano subsequente? Você vai já entender por que eu estou falando dessa data aqui. Eu só quero que você entenda agora é que ele é escrito de forma automática, independentemente de qualquer ato da unidade gestora, porque o próprio sistema faz isso. Então, o que é que as bancas já têm adotado, que é o entendimento dos manuais? Os restos a pagar processados não podem ser cancelados, porque o credor já cumpriu a obrigação. Inclusive, tem várias jurisprudências que dizem que se a administração pública cancela restos a pagar processados, que o credor já cumpriu a obrigação, que a própria administração já considera liquidado, isso aí seria enriquecimento ilícito. Não, o cara entregou o produto, prestou o serviço, você confirmou e não paga, cancelou a inscrição, não vai pagar não, é? E aí, enriquecimento ilícito. Porque você ficou com as coisas que não era sua. Então não pode. Por quê? Porque o fornecedor já cumpriu com todas as obrigações. Então você tem que cumprir a sua, você não pode deixar de pagar. Sob pena de afrontar os princípios. É uma grave ilegalidade, tá? É uma grave ilegalidade. Agora, os não processados, quando chegar no dia 31 de dezembro, o sistema não vai inscrever de forma automática, não. Compete ao gestor, o ordenador de despesa. No caso, você que vai ser um servidor que pode trabalhar na execução, você vai ter que olhar o quê? Que a despesa não liquidada, o sistema não escreveu direto. Então, você, como regra, vai anular os empenhos não liquidados, como regra. Então, se você trabalha no setor de uma liquidação, chegou no dia 31 de dezembro, com os processados você não vai fazer nada, o sistema já escreveu. Agora, com os não processados, o seu dedinho já vai lá pronto para anular. Anular os empenhos, porque não liquidou ainda. O seu dedo vai pronto para anular, mas você vai ter que olhar a legislação. Porque a legislação diz assim, ó, os empenhos não liquidados será considerado anulado em 31 de dezembro, ou seja, regra. Salvo. Aí você vai ter que olhar se ela não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Porque se ela tiver nessas hipóteses, aí o seu dedo vai liquidar, não. Vai inscrever em não processados. Você não vai liquidar, né? Você vai inscrever em não processados. Quais são essas situações? Se tiver dentro do prazo para o cara cumprir a obrigação. Então, claro, né, gente? Se não deu tempo liquidar, porque o prazo para o cara entregar é até dia 5 de janeiro, por que você vai cancelar? Porque o prazo é até dia 5. Você ia cancelar se o prazo fosse até dia 28. Aí no dia 31 já está vencido, né? Ou se até tiver vencido o prazo, mas esteja a liquidação em curso, ou seja, a liquidação está em curso, a administração contratou a prestação de serviço, um serviço que demora você conferir se foi tudo realmente feito. Ah, tá no meio do caminho, 31 hoje, né? Réveillon, bora-se embora. Ah, depois confere isso aí, tá no meio do caminho. Pronto, inscreve em não processado. Ou que seja de interesse da administração exigir que se cumpra depois. Pode ser uma situação. Não, rapaz, bom, inscreva isso aí, inscreva, porque é de meu interesse. Eu quero. O governo fala assim, né? Eu quero escrever, pois escreva. Quando se destinar para transferência para entidade pública ou privada, mais uma situação que também garante que ele vai ser inscrito como não processado, ou seja, mesmo que não esteja liquidado. Ou quando for um compromisso que foi assumido no exterior, deixa de pagar o exterior. Quer saber? Não, eles querem receber o pagamento, né? Compromisso assumido no exterior, meu amigo, você vai ter que inscrever como não processado, mesmo que não tenha liquidado. Senão, no outro dia tem uma nave espacial atirando em cima da sede do governo, né? Que lá eles não brincam, não.
Aí começa o chafurdo. Professor, que diabo é isso, meu Deus do céu? É agora que eu desisto, né? Calma, tá tudo desenhado. Você vai entender isso aqui. Por partes, bora. Vamos com calma. Vamos voltar, que o processado já foi inscrito automático, lembra? Automaticamente ele foi inscrito. O não processado só vai ser inscrito se tiver nessas situações. Inclusive, isso aqui está previsto num decreto, tá? Decreto 93872 de 86, artigo 35. Esse decreto aqui de 86, gente, até hoje serve para tudo. Para muita coisa a gente utiliza esse decreto ainda, tá? Olha só. O que é que acontece aqui na prática, ó? Daqui a pouco eu saio daqui para falar desse finalzinho aqui. Restos a pagar não processados, você já sabe que só vai inscrever se for nessas hipóteses. Lembra que a gente acabou de ver? Está vigente o prazo para o credor cumprir, vencido o prazo, mas seja de interesse da administração, a liquidação está no meio do caminho, compromisso assumido no exterior ou transferência para entidade pública ou privada. Nesses casos, você sabe, vai inscrever. E quando eu inscrevi algo não processado. É porque não foi liquidado. Até quando tem o governo para liquidar? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Eles são válidos até 30 de junho do segundo ano subsequente ao ano da inscrição. Quando a gente dá data, fica mais fácil. Qual foi o ano que eu inscrevi? Vamos falar de 24. 31 de dezembro de 24, você com ódio, trabalhando no Réveillon, tá lá inscrevendo os negócios. Vou ver se é processado ou não é processado. Verificou que se entrou nessa situação aqui. Então ele vai valer até quando? 30 de junho de que ano? 30 de junho do segundo ano, depois de 24. Então é 25, 26. Tem até mais ou menos um ano e meio, né? 30 de junho de 26, para quê, gente? Para liquidar. Para liquidar. Porque eu escrevi como não processado. Rapaz, é um ano e meio que o governo dá para liquidar um negócio que foi empenhado em 24. Foi por isso que no processado eu coloquei aquela informação. Ele vai além dessa data, gente. Ele vai além, sabe por quê? Porque já foi liquidado. Esse prazo é para liquidar. O processado não já foi liquidado, ele vai além daquele prazo. O professor vai ficar assim, a Deus dará? Não, gente, aí tem o prazo prescricional do Código Civil, né? Geralmente 5 anos da data do vencimento do boleto, tem que pagar. Uma hora vai prescrever aquele negócio. E aí prescrição é lá no direito civil, não tem nada a ver com orçamento aqui não. Eu tô falando data para liquidar, não é a data para vencer o pagamento, né? É a data para liquidar. Gente, se chegar nessa data e eu não liquidar, aí eu vou anotar aqui, ó. Chegou nessa data, não liquidou, o sistema bloqueia. Vai haver um bloqueio. Não é cancelamento, é bloqueio. Primeiro o sistema bloqueia e depois ele cancela o saldo bloqueado. Agora, ó, o decreto diz, não pode ser bloqueado. Tem despesa que chega nessa data e se não tiver liquidada, o governo passa pano. Não vai bloquear. Quais são? Despesas relacionadas ao Ministério da Saúde, dada a importância, né, mínimo constitucional. E olha só, as emendas individuais e as emendas de bancada. Orçamento impositivo, tem execução obrigatória. Mesmo não liquidada, vai continuar. Não vai ser bloqueado, ó, não pode ser bloqueado. Tá, professor. E dessas que foram bloqueadas, que não são esses casos, o governo pode pedir. Mas aí ele só pode pedir para desbloquear quem? Tá aqui, ó. Despesas que são executadas diretamente pelo próprio órgão e que a obra tenha sido iniciada até a data aqui, ó. Porque imagina, você pedir para desbloquear, meu amigo, desbloqueie esse saldo que você bloqueou. Aí o cara lá do sistema imagina, deixa eu ver se você começou pelo menos a obra, aí você, comecei não, ó. Aí meu amigo, ele não vai desbloquear não. Ou seja, a obra tem que ter sido pelo menos iniciada nessa data aqui do bloqueio, para dizer que você pelo menos começou a fazer o negócio, né? Então tem que ser uma obra executada diretamente pelo órgão e que tenha sido iniciada até a data que foi a data do bloqueio. Tudo certo? Mesmo que seja feita por transferência, mas que a obra tenha sido iniciada. Certo. Pediu para desbloquear, o sistema desbloqueou. Qual é o novo prazo para liquidar? É muito tempo, gente.
fim do ano seguinte ao ano do desbloqueio. Imagina, tá aqui 30 de junho. Você foi rápido. No dia 1º de julho, do mesmo ano, de 26, você pediu logo para desbloquear. Então você vai ter até quando para liquidar? 31 de dezembro do ano depois, ao ano do desbloqueio. 31 de dezembro de 27, meu pai do céu. De uma despesa que você empenhou em 2024. 25, 26, 27, quase 3 anos, né? Quase 3 anos depois. Quase não, 3, né? Até aqui você tem um prazo para liquidar. Aí, meu amigo, se você não liquidar aqui ao sistema, pá, adeus, tchau e benção, né? Aí cancela. Mas lembra que primeiro ele foi bloqueado. Eu não cancelo logo não. Ele bloqueia para depois cancelar. Ou para ver se alguém vai pedir para desbloquear, né? Então, beleza. É esse o passo a passo, gente. É a parte mais difícil de restos a pagar isso aqui. Porque tá num decreto, e eu esquematizei o que tá no decreto, porque o decreto não tá com isso aqui, não. Imagina se o decreto viesse bonitinho desse jeito aqui, né? Tá não. Eu que esquematizei para vocês. É exatamente isso. Deva pro governo para ver uma coisa. Agora deixa o governo te dever para ver como é outra, né? E aí a gente já falou dos restos a pagar, a liquidar e em liquidação. Já falamos sobre isso, né? É o fato de ter fato gerador ou não ter. E aí cada resto a pagar tem o nome, basicamente. Já vimos isso. E agora a gente vai para as regras específicas, né, da Lei 4320 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa daqui é a mais chatinha. Porque dá uma confusão, principalmente na hora da prova. Se você não entender o critério contábil, por que que o governo faz isso, você decora. Porque você quer acertar a questão, você não quer virar professor, né? Então, olha só. Os restos a pagar do exercício, ou seja, os restos a pagar de um determinado ano, ele é computado na receita extra, pelo fato de ter incluído na despesa orçamentária. Misericórdia, professor. Vamos entender esse negócio aqui. Entenda. Qual é a data que eu faço a inscrição? É 31 de dezembro. 31 de dezembro eu vou inscrever. Eu só inscrevo uma despesa em restos a pagar se ela tiver sido empenhada, né não? É empenhada e não paga em 31 de dezembro. Então, se eu empenhei uma despesa nesse ano, ela é uma despesa orçamentária. Naquele ano. Eu empenhei uma despesa em 24. No dia 31, eu inscrevi em restos a pagar. De uma coisa eu tenho certeza. Ela é despesa orçamentária de 24. Eu vou pagar em 25, 26, 27. Mas ela é orçamentária de 24. Então, o fato de eu incluir ela na despesa orçamentária e pagar futuramente é porque a receita que vai bancar o pagamento lá na frente, que vai honrar, né, o dinheiro que eu vou precisar para pagar ela, é extra-orçamentário. Porque eu vou pagar lá na frente, gente. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa. É um artifício contábil para que os valores da execução sejam compatíveis lá no balanço financeiro. Porque lá no balanço financeiro, eu vou fazer uma demonstração. E lá na contabilidade, o lado direito tem que ficar ao lado esquerdo, certinho, né? E lá no balanço financeiro, a gente vai demonstrar todos os pagamentos e saídas de dinheiro de natureza orçamentária e de extra-orçamentária. Aí vai dar uma falha. Por quê? Eu considerei a despesa como orçamentária agora, que vai ser paga lá na frente, despesa extra, e eu vou pagar com um recurso que não é de agora. Com certeza vai ser utilizando o recurso lá da frente. Então, basicamente, é uma artimanha que se utiliza. Então, decora isso. Restos a pagar do exercício é computado na receita extra, pelo fato de você considerar a despesa orçamentária. Aí você sabe que a banca vai trocar de lugar, né? Ela vai dizer que é na receita orçamentária para compensar a inclusão na extra orçamentária. Agora, cuidado. Cuidado que no ano da inscrição é despesa orçamentária. E você vai anotar. Mas no pagamento de restos a pagar, é extra orçamentário. Por que que no pagamento é extra orçamentário? Porque eu empenhei foi aqui, ó. Ela é despesa do ano que você empenhou. Na hora de pagar é extra orçamentário. Porque você já empenhou lá atrás.
A Lei 4320 traz um artigo bem estranho, que quando cai na literalidade, você vai ter que marcar como correto, porque era o que estava na lei de 64, que está lá ainda, não foi revogado, né? Os empenhos que contam com crédito que passa de um ano para o outro, ou seja, créditos plurienais, é uma obra, é um investimento que vai ser executado em não sei quantos anos, né? A Lei 4320 diz o seguinte: o valor não liquidado só é considerado restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Isso é o que a Lei 4320 traz. Porque se você olha as legislações mais atuais, olha o decreto de 86, o que é que ele traz? As despesas relativas a contrato, convênio, acordo ou ajuste de vigência plurianual serão empenhadas em cada ano pela parte nele a ser executada. Então, em cada ano, se eu empenhei uma parte da obra naquele ano, e se eu não paguei aquele pedaço, eu posso inscrever naquele ano. E no outro ano, outra história. Mas a 4320, ela não entende assim. A 4320 entende que eu só vou considerar como restos a pagar no último ano da vigência do crédito. Claro, só para aqueles não liquidados, tá? E aí você tem que tomar cuidado de como a questão vai trabalhar no enunciado. Se for 4320, isso aqui tá certo. Se ela não disser nada, você vai ter que analisar a situação. Porque se o decreto permite que em cada ano eu empenhe só a parte da obra que vai ser executada naquele ano, então, teoricamente, não há empecilho para eu empenhar e talvez não pagar e inscrever só aquela parte. E não esperar para o último ano e inscrever tudo de uma vez. Os restos a pagar, gente, fazem parte da dívida flutuante. Dívida flutuante, na Lei 4320, são esses compromissos, né, basicamente, digamos assim, de natureza extra-orçamentária. Ó, quando o governo devolve um depósito, quando um governo quita um aro, débito de tesouraria, gente. Débito de tesouraria é resgate de aro. É quando você quita aro, devolve pro banco. Você não antecipou, o banco te antecipou, você está devolvendo. Débito de tesouraria. E os restos a pagar. Lembra que eu falei que pagamento de restos a pagar tem natureza extra-orçamentária? Pois está aqui, ó. E tudo aqui basicamente entra na dívida flutuante, que não é a mesma coisa que dívida fundada ou consolidada. E os serviços da dívida a pagar, que são restos a pagar da dívida, né? Professor, eu não entendo isso aqui. Muita gente confunde isso aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só. O que é que está na dívida flutuante? Artigo 92. Lembra? Restos a pagar, serviço da dívida a pagar, depósito, calção, garantia e aro. Mas por que tem restos a pagar e tem serviços da dívida a pagar? Mas bem aqui ele colocou excluído os serviços da dívida. Porque assim, ó, serviço da dívida a pagar são restos a pagar só dessas duas coisas aqui, ó. Então, se você empenhou o pagamento de uma dívida e não pagou, ela vai virar serviço da dívida a pagar. Por que ele coloca excluído os serviços da dívida? Porque excluído os serviços da dívida são esses outros aqui, ó. Aí, são restos a pagar normal. E não serviço da dívida a pagar. É basicamente isso. Serviço da dívida a pagar são restos a pagar apenas dos itens que diz respeito à dívida. Lei de responsabilidade fiscal foi alterada em 2025. Atualizadíssimo. Olha só. A LRF ganhou o artigo 41A. E o artigo 41A e o 42 tratam já de restos a pagar. Olha só. A partir de janeiro de 2027, se for verificado que ao final do ano que a disponibilidade de caixa não é suficiente para honrar os compromissos de restos processados e não processados inscritos, e com as demais obrigações financeiras, aplica-se imediatamente até a próxima apuração a vedação de concessão ou ampliação de benefícios fiscais de natureza tributária. Benefício, isenção, anistia, subsídio que gere tratamento diferenciado. São as renúncias. Basicamente, são as renúncias.
É algo novo, né? Lei Complementar 212 de 2025. Pois bem, novíssimo, novíssimo. Dê uma olhada aí, 41A vai cair na sua prova, porque é novo. Isso, lembrando, até 1º de janeiro, ou a partir, né, de 1º de janeiro de 27. Então, se eu não tenho disponibilidade de caixa para honrar meus compromissos, até mesmo de restos a pagar, porque uma das, né, das exigências para você fazer a inscrição, gente, é que é o seguinte: olha, não deu tempo eu pagar em 31 de dezembro, mas se tivesse dado tempo, você tinha que ter dinheiro, né, não? Então, a primeira coisa que você vai fazer para inscrever os restos a pagar é olhar a disponibilidade financeira. Então, é por isso que está vindo essa regra. Se não tiver disponibilidade suficiente, até o fim do próximo ano, você não pode fazer nenhuma concessão ou ampliação de renúncia. Sabe por quê? Porque a renúncia reduz a arrecadação. A renúncia reduz a arrecadação. Você vai dar um tratamento diferenciado e vai arrecadar menos, né? Você vai arrecadar menos. Então é por isso. 41A já está aí. 42. É vedado ao titular do poder ou do órgão. Isso aqui é uma regra mãe também, né? É vedado ao titular do poder ou do órgão, poder executivo, chefe, né? Nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, nos últimos 8 meses, né? Nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair qualquer obrigação de despesa que não dê para ser cumprida dentro daquele ano. Então, tá nos últimos 8 meses. Quer honrar um compromisso, mas não vai pagar até o fim, então não pode. Ou então que tenha parcela para ser paga no ano seguinte, a não ser que ele deixe dinheiro para isso. Ó, veja que se tiver disponibilidade de caixa, gente, ele pode. Ele não pode é sem que haja disponibilidade. E na hora de verificar a disponibilidade de caixa, eu tenho que ver tudo que eu tenho que pagar, os encargos, o que está amarrado ali. Eu tenho que deixar dinheiro para tudo. Basicamente é isso, tá certo? Então fechamos aí o bloco de restos a pagar. É tenso, né, naquela parte dos prazos, mas aí você vai ter que esquematizar. Tente fazer sozinho esse esquema aqui. Quando você conseguir fazer esse esquema sozinho, aí você realmente vai entender o lance dos prazos. Dê prazo, dê ano, porque com prazo, com ano, você sabe exatamente até quando é que vai. Aqui você consegue esquematizar bem, né? Então, tente fazer sozinho, porque aqui já está todo riscado, né? Tente riscar sozinho, porque aí você vai conseguir pensar nessas hipóteses aqui, memorizando aos poucos, tá bom? No próximo bloco, nós já vamos falar basicamente de outro assunto, despesas de anos encerrados, né? A famosa DEA. É super tranquilo. Na frente de restos a pagar, é moleza. Você só não pode confundir na hora da questão. Porque na hora da questão ele vai contar uma história para te fazer pensar que é DEA e é restos a pagar. Ou então para te fazer pensar que é restos a pagar e é DEA. A gente vai diferenciar isso no próximo bloco, tá bom? Não sai daí, já a gente volta.